A mãe, segundo Freud, é a origem de todas as questões psicológicas da gente. E Bert Hellinger, o criador da constelação familiar sistêmica, ele também segue essa ideia. A mãe é fundamental. Por que a mãe é fundamental? Então vamos imaginar desde o comecinho da nossa vida. Um espermatozoide fecundou um óvulo, esse óvulo fecundado está dentro da mãe, e a partir da mãe as células vão se multiplicando, tudo células da própria mãe. Então, dentro do corpo da mãe, nós estamos sendo formados por ela. Nós somos partes da nossa mãe. Embora tenha esse espermatozoide primordial do nosso pai, todo o resto foi sendo feito dentro da mãe. E lá, naquele ambiente quentinho, naquele útero, dentro da água morninha, sendo sustentado, alimentado pela mãe, protegido pela mãe, nós fomos crescendo, nos desenvolvendo, sentindo o que a nossa mãe sentia, percebendo todo aquele trajeto dos 9 meses da nossa gestação dentro da barriga. Vamos entender que a gente não tem um cérebro formado, né? Ele está crescendo, mas a gente não tem as conexões, a gente não entende, a gente não pensa ainda. Nós temos, assim como qualquer animal, as sensações. Então, se mamãe passou medo, a gente vai pegar esse medo, essa sensação de medo, como se fosse nossa, porque nós somos a mamãe. Se mamãe teve alegria, nós também vamos sentir essa alegria como se fosse nossa, porque nós somos a mamãe. Então, todas as questões que a mamãe vai vivenciando, somos nós que estamos vivenciando. E quando a gente sai, quando nós nascemos, a partir desse momento, há um grande rompimento. Algumas linhas terapêuticas dizem que esse é o primeiro grande trauma, esse parto. Nós saímos da mamãe, saímos daquele ambiente protegido, nós perdemos o cordão umbilical e a partir desse momento a gente tem que se alimentar. A gente tem que tomar o leite, a gente tem que abrir nosso pulmão e respirar. Então são funções que a gente não estava acostumado. Acredito sim que é um grande trauma. Pelo olhar da constelação, o que mais a gente herda da nossa mãe? A gente herda todas as características sistêmicas, todas as emoções, não só que foram vivenciadas pela mãe no nosso parto e depois por nós, que também a gente vai ter influências na nossa infância, vamos ter traumas e outras situações, mas a gente herda coisas anteriores. A criação da nossa mãe também deve ter tido problemas. Também houveram problemas dos avós, dos bisavós, dos antepassados. Tudo isso, talvez geneticamente, está no nosso DNA e a gente está herdando. Não somente isso, a gente também herda muita coisa boa. A gente herda os dons dos nossos ancestrais, da nossa mãe, dos nossos avós. A gente herda talentos, a gente herda habilidades de se relacionar, habilidades, por exemplo, manuais, criatividade. Tudo isso vem da mãe. Após o nascimento, após esse grande trauma, que é perder todo aquele conforto, a segurança, a facilidade de alimentação, até a não necessidade de respirar para sobreviver, a criança ela tem a tendência inconsciente de querer voltar àquele bom estado que ela estava. Então ela vai exigir da mãe que dê tudo, ela vai querer tudo da mãe. Você pode perceber uma criança pequena como ela age. A mãe é o mundo dela. Só que não é mais possível retornar àquele ambiente, não dá mais para voltar para a barriga. Dia a dia, mês a mês, ano a ano, a criança ela vai sendo desligada desse conforto, ela vai percebendo que não tem mais como voltar. E isso acaba fazendo, vamos dizer assim, formando um vazio dentro dela. Uma sensação de que algo muito bom, o paraíso foi perdido. Essa dor dessa perda fica para sempre. A criança ela vai ter sempre essa vontade dessa reconexão e não vai conseguir. Depois que ela cresce, depois que a criança fica jovem, um adulto, ela vai procurar tapar esse vazio com atividades, com hobbies, com trabalho, com namorados
ou namoradas, né, com algumas coisas, às vezes também com tóxicos, né, com vícios, com coisas que deem prazer, né, vamos dizer assim, que pelo menos anestesie um pouco essa dor. É aí nesse ponto que pode ser que a pessoa vá procurar uma terapia, porque ela percebe que por mais que ela busque num relacionamento tapar esse buraco, ela não consegue. Por mais que ela busque no trabalho preencher o vazio, ela não consegue. Freud dizia, né, que a origem de todos os problemas está na mãe. Quando eu era mais jovem eu não entendia, eu ficava até bravo. Eu estudei psicologia na faculdade de jornalismo e eu ficava um pouco bravo com essa ideia de Freud porque eu achava meio absurda. Como que uma criança fica tão traumatizada por ter nascido e depois de adulto a gente entende todo o processo e está procurando a mãe, né? Eu não entendia isso. Até que quando eu comecei a me terapiar, eu tive problemas de relacionamento, eu tive questões onde eu tentei tapar o meu buraco com outras coisas, inclusive com espiritualidade, com religião. Eu percebi, fazendo terapia, que no fundo faltava a minha mãe, que no fundo, dentro de mim, tinha um grande vazio. Eu procurava, sim, sempre aquela segurança. Eu queria um lugar confortável, eu queria não ter que me esforçar tanto para sobreviver, que é essa situação daquele bebê dentro da barriga. E no meu parto e na minha infância houveram bastante traumas, né? Houve uma separação, minha mãe teve questões com meu pai, e tudo isso influenciou mais ainda a minha dor dessa separação. E aos poucos, e eu posso dizer que demorou bastante tempo, eu comecei a resgatar essa reconexão. Em primeiro lugar, antes de resgatar, a gente precisa entrar em contato com a dor. Então, o que realmente eu sinto pela minha mãe? Será que, muitas pessoas dizem, né, eu amo minha mãe. Será que esse amor ele é 100% verdadeiro? Será que é incondicional? Ou será que é só uma ideia mental? Ou talvez exista realmente um amor, mas também tem mágoa? É importante a gente analisar como é que está nosso sentimento. Porque às vezes nós mesmos nos enganamos e passamos a vida com medo, com dificuldade, achando que estamos em paz com a nossa família, quando um lado inconsciente ainda carrega dores. Não tem problema em ter dores em relação à mãe. Todos os seres humanos, de alguma forma, têm algum tipo de dor. E é importante reconhecer e validar essa dor para poder resgatar. Depois que a gente reconhece essas dores, é importante vivenciar um pouquinho. Eu tenho falado isso em alguns vídeos e eu vou continuar sempre a repetir, porque eu vejo que é muito recorrente as pessoas acreditarem que por entenderem com a cabeça vão se libertar da dor. E pela minha experiência pessoal e a experiência de trabalho com terapia, não há como a gente se libertar das dores sem experimentar um pouquinho delas. Com consciência. Então, os processos terapêuticos que eu conduzo através da constelação sistêmica vão fazer com que a pessoa sinta um pouco dessa dor, sinta um pouco dessa carência, sinta um pouco desse medo dessa criança que de repente foi deixada fora daquela zona de conforto e tem que enfrentar o mundo, né? Tem que dar conta de uma coisa assim assustadora. Na constelação a gente também entende que parte desse medo, parte dessa dificuldade, às vezes a dificuldade até de caminhar, de se aventurar na vida, tem a ver também com alguns traumas que vieram dos antepassados, de pessoas anteriores à nossa mãe e ao nosso pai. Só que a gente entende que a nossa reconexão com a mãe e também com o pai já é o suficiente para que a gente possa ir para a vida. Então nem sempre a gente precisa ficar investigando profundamente o que ocorreu no passado familiar, porque quando eu estiver mais ou menos em paz com a minha mãe, quando eu estiver mais ou menos em paz com meu pai, eu vou embora. E eu vou estar em paz com meus antepassados, porque a conexão minha com o passado vem através do meu pai e da minha mãe. A mãe, sendo aquela energia acolhedora, sendo aquela energia protetora, quando ela está integrada dentro de mim, eu não tenho mais medo da vida. Então eu vou ter coragem de fazer meus projetos,
eu vou ter coragem de mudar, eu vou ter assim a sensação de segurança, né? Tanta gente me procura com essa sensação de medo, vai faltar, o dinheiro não vai dar. Aquela insegurança pode ter sido gerada nessa relação distorcida com a mãe, ou problemática com a mãe. Quando eu estou em paz com ela, mesmo entendendo, né, racionalmente os problemas da vida, eu tenho uma certa segurança, eu consigo ir. Essa reconexão com a mãe, por isso, é muito fundamental. O Bert Hellinger diz que a mãe é a cara do sucesso. O sucesso, nesse caso, não é você alcançar um patamar, né, conquistar milhões de dólares, né, alcançar um cargo muito importante. O sucesso é você ter confiança em você mesmo. A confiança em você mesmo surge dessa conexão com a mãe, na minha experiência.